10h11, voltamos com o CBN Campinas e agora a gente tem a participação da advogada Gisele Berto Vilas Boas, que é especialista em direito tributário pela Unicamp. Bom dia, doutora Gisele, obrigada por atender a CBN. Bom dia, Lilian, bom dia, ouvintes, eu que agradeço. Doutora, um assunto que voltou, que está sendo discutido mais uma vez, é a reforma tributária aqui no Brasil. É uma discussão antiga, mas agora existem propostas que estão em andamento. Essa reforma é necessária neste momento no país, por quê? Qual que é a sua opinião sobre isso? Lilian, na verdade a gente não é segredo para ninguém, né, que o sistema tributário brasileiro, tem uma alta extremamente complexo, né? A gente tem atualmente uma carga tributária de cerca de 32%, só que a gente tem mais de 400 mil normas tributárias, né? As empresas, elas gastam em média mais de 1.500 horas por ano apurando imposto, fazendo as declarações, recolhendo. Então, para conseguir cumprir todas essas normas, né? Então, a gente tem um sistema tributário complexo com uma carga tributária alta. Claro que o tributo que a gente recolhe, ele tem um destino. E o ente que recebe, o destinatário desse montante, dificilmente vai abrir mão do valor que ele tem direito pelas normas, em razão para tentar diminuir a carga tributária. Então, essa briga é grande e é longa exatamente por isso. A gente tem aí vários empecilhos e uma guerra política com relação a isso, que precisa sim simplificar, mas não precisaria entender exatamente qual que é o problema, de onde vem o problema, para aí tentar resolver. Doutora Gisele, muito bom dia, Flávio Paradela aqui. Eu acredito sempre quando se discute, a reforma tributária, e muito se fala porque vai simplificar e vai diminuir a carga tributária. Essa diminuição da carga tributária é sempre meio utópico, como a senhora mesma disse. O governo nenhum assim pensa em diminuir o quanto vai arrecadar, porque tem suas necessidades, tem os seus projetos, tem também aí, obviamente vai falar de país aqui, tem as suas situações, de colocar um partido aqui, um aliado ali, e assim vai. Mas vamos lá, vamos voltar para o que, não a questão política. Mas 32,5 dificilmente vai para 31, para 30. 32,5, vamos discutir que isso vai ser mantido. Difícil, acho que vai até subir. Mas o que precisa mesmo é esse tanto de letrinha, ICMS, IPI, ISS, PIS, COFINS, e assim vai. Tem muita coisa, pro trabalhador, pro patrão trabalhar, e isso para ter algum problema, como a senhora mesmo disse, são tantas normas que você vai pagando, se esquecer tem uma multa enorme, Exatamente. O Flávio, você sabe que o professor Everaldo Marcel, que inclusive foi secretário da Receita, ele diz que a carga tributária no Brasil, ela não é nem alta nem baixa. Ele fala que ela é do tamanho da despesa. Então, se a gente pensar até na despesa de casa, então você tem lá o valor que você paga de água, luz, telefone, aluguel, condomínio, enfim, e você tem seu salário. Se você não consegue aumentar o seu salário, o que você precisa fazer? Você precisa reduzir a despesa. Então, eventualmente, a gente, claro que tem esse monte de letrinha, claro que a gente precisa tentar simplificar, mas o fato da gente simplesmente unir tributos e falar que vai ser um tributo só com uma alíquota única, não é o que vai resolver o problema. É a mesma carga com a despesa, a máquina pública é muito cara. Então, a gente precisaria também, e acho que antes até de uma reforma tributária, a gente fazer uma reforma efetiva no setor administrativo e rever as contas públicas, Uma grande questão que se fala também sobre a reforma tributária é sobre a tributação em cima daqueles que ganham mais e aqueles que ganham menos, que existe aí uma grande disparidade nesse sentido, um grande abismo, e quem em tese recebe mais deveria pagar mais impostos. A senhora acredita, por tantas propostas que estão em andamento, que deve ter alguma alteração nesse sentido, ou que vai continuar desse jeito mesmo, porque a gente sabe que no final das contas a corda sempre estoura pro lado do mais fraco? As propostas, Lilian, que estão em tramitação, sinceramente, mas assim, estudos mostram e grandes estudiosos de direito tributário não veem grandes mudanças nesse sentido, não veem
grandes mudanças, há uma atualização da tabela do imposto de renda, ok, mas de outro lado a gente tem uma redução na possibilidade de entrega daquela declaração simplificada, que é uma declaração que hoje qualquer contribuinte pode fazer, com um percentual fechado de desconto que ele vai ter de dedução, e é uma declaração simplificada, então você não precisa ter comprovação de despesa, você vai ter aquele montante. Quando a gente reduz isso, porque pela proposta, isso reduziria para quem ganha até 40 mil reais por ano. Então, vai reduzir bastante a possibilidade de entrega desse tipo de declaração. Então, a classe média, ou o pobre, vai pagar mais em detrimento do menos pobre. Então, no fim das contas, vai ser elas por elas. Essa progressividade, a gente não entende que tá contemplada nas reformas que estão em tramitação. E essa progressividade, né? Para quem ganha mais, paga mais. Geralmente quem ganha mais oferece um serviço, oferece um produto. Você não pode vir a acontecer, ok, vou pagar mais, só que eu vou incidir então o tanto que eu estou pagando nesse produto, nesse serviço que eu estou oferecendo, e de qualquer maneira quem vai pagar no fim das contas é quem ganha menos. Exato, e é a questão da tributação do consumo, né? Que isso também tem que ser analisado de uma forma mais detida, mais detalhada, né? A gente fala, olha, então a tributação do consumo, vamos fazer uma alíquota única. Isso não é a solução do problema, né? A gente precisa entender proporcionalmente, porque o mesmo imposto que eu pago num litro de leite ou uma TV é o que o rico paga. Então, o pobre e o rico, o classe média, todo mundo paga a mesma quantia. Então, quando a gente tem aí o imposto sobre valor agregado, alguma coisa nesse sentido, a gente consegue... As propostas que estão claro, de números, né? De matemática. Então, onde a gente chegou nisso, né? Onde a gente vai chegar com isso, né? E quando você fala reforma tributária, e politicamente é bacana, né? Você fazer passar uma reforma tributária com esse nome, quando na verdade só fez uma alteração ou outra, né? Uma das propostas, uma que está que está no Senado, é a unificação do ICMS, do IPI, SSS, PIS, PASEF, COFINS. Quantos tributos, né? É uma lista enorme. Na prática, essa unificação facilitaria, mudaria o que no sistema? Pode facilitar, porque a apuração, eventualmente o recolhimento, essas 1.500 horas que a gente gasta por ano, que a empresa gasta por ano, pode ser que reduza por conta de aí alguma simplificação. Mas a simplificação não resolve o problema então essa progressividade que a gente está comentando, então essa carga tributária não seria reduzida. Então o que se tem em mente, as propostas, algumas delas estão até paradas, houve aí uma criação de uma comissão que foi destituída no final do ano, então acabou que ficaram paradas. São propostas muito parecidas. Uma pensa em unificar 9 tributos, outra 5, outra 2, e assim, tem para todo gosto. A gente vai discutindo aqui a reforma tributária, né? Se vai facilitar, se vai melhorar, né? Para o contribuinte, se vai diminuir. Mas vamos pegar aquele ponto que a senhora mesma citou. Ela é alta ou é baixa, mas é quanto a gente gasta, ok? Quanto o governo gasta. Enquanto a gente não tiver realmente efetiva uma reforma administrativa no país e também uma contenção de tudo que é gasto pelo poder público, não que a gente tem que ser zero, né? O estado mínimo, mas há sim que rever alguns gastos por parte dos estados. Uma reforma tributária não vai ajudar, assim, ajudar entre aspas, a gente não vai pagar menos, né? É isso que a gente quer, na verdade, né? Vamos lá, vamos ser bem sinceros. A gente quer pagar menos imposto, mas se a gente não tiver uma diminuição do quanto gasta o governo, a gente não tem como, né? Não vai chegar essa conta não fecha, né? Essa conta não fecha e a gente quer pagar menos imposto. Agora, eu posso pagar o que eu pago hoje, desde que eu tenha uma condição bacana de vida, desde que eu tenha, de repente... Porque quem sofre mais a gente imagina assim, então, porque quem paga escola, quem usa esse tipo de serviço, médico, né, é um serviço caro. E para a gente conseguir custear isso junto com o tributo que a gente paga, fica cada vez mais difícil.
O fato é que a gente não percebe, né, doutora Gisele, a contrapartida dos impostos que a gente paga muitas vezes, né? A gente tem uma carga alta tributária, e aí eu tô falando, claro, infelizmente da classe média, porque quando a gente fala dos mais pobres, né, o distanciamento social é ainda maior e os direitos são ainda mais negados. Mas falando, por exemplo, da classe média, que paga muitos impostos, mas também tem que arcar, né, com custos de educação, custos de saúde, né, não tem uma segurança de andar pelas ruas, né, se sente ameaçado pelos índices de violência, a gente não percebe na prática que o dinheiro que a gente paga dos nossos impostos estão sendo usados para a população. Exatamente. O custo do funcionalismo público é muito alto, né? E aí a gente é que acaba pagando por isso. E aí você fala de segurança, a gente tem que pagar seguro privado, né? Então, tudo isso a gente tem que custear o nosso particular, o privado, a nossa segurança e tudo mais, enquanto a gente não vê onde vai parar o dinheiro que a gente recolhe, né, de tributo. Eu até vou usar um exemplo aqui de um ouvinte que mandou seu recado, o Silvio Cândido. Ele faz uma reclamação exatamente do serviço público. Ele faz assim um desabafo. Ontem levei minha esposa no Hospital Mário Gatti, estava com uma dor no nervo ciático. Chegamos por volta de 1h30 da tarde, saímos a 1h40 da madrugada. Muitas pessoas desistiram do atendimento e foram embora. Ele faz até uma reclamação aqui de um trabalhador do serviço lá da saúde, disse que na madrugada estava sem educação, jogando instrumentos e mandando as pessoas pedirem auxílio se virarem. Disse que um verdadeiro caos. Ainda mandou uma foto aqui da fachada, né, que ele cita aqui como um abandono do Mário Gatti. Esse é um exemplo. Um trabalhador que paga os seus impostos, que tem toda essa história. Esse aqui é um exemplo bem claro, né, de como você não tem lá na ponta, depois de pagar tanto imposto, ficar pagando imposto durante quase 6 meses, né, no impostômetro que tiver lá, são 5 meses, a partir de março você para de pagar, entre aspas, né, mas, trabalhando 5 meses para pagar imposto, e de repente, quando você precisa ter acesso a um serviço público, isso acontece 12 horas para ser atendido, e ainda toda essa dificuldade. Exatamente, a gente não vê esse dinheiro e enquanto isso a gente vê essa briga toda e você paga. A nossa carga tributária ela é muito parecida com a carga tributária do Canadá, por exemplo. Só que no Canadá eles têm a condição do funcionalismo público, o serviço público é outros 500, não tem nem comparação. Então, uma economia que funciona bacana e um imposto que você vê onde está sendo aplicado, né? Você tem um custo de vida menor. Tá certo, então, doutora, a senhora acredita que essa reforma, ela deve realmente mudar no sentido das distorções? Existem estudos que mostram que, inclusive, isso pode afetar até no aumento do PIB no Brasil, né? Caso as mudanças realmente aconteçam, porque haveria aí essa diminuição das distorções. A senhora disse que não imagina que vai mudar muito no sentido, né, do nosso bolso, mas e no sistema empresarial? Existe alguma perspectiva de que essas mudanças possam afetar, pelo menos no ambiente de negócios, para tornar esse ambiente menos complexo e com distorções menores? Ô Lilian, você sabe que no ambiente de negócio, no ambiente empresarial, isso pode ser ainda pior. Há uma previsão de redução, uma pequena redução da alíquota de imposto de renda à pessoa jurídica, por exemplo. Só que, de outro lado, a previsão é de taxação do lucros e dividendos pagos aos acionistas. E isso pode causar uma retirada do dinheiro do país, né? Então, às vezes é melhor a gente fazer investimento fora do que aqui que vai ter essa tributação, essa taxação. Então, ou seja, quando a gente fala de redução do jurídica, ela proporcionalmente não vai ser suficiente para arcar com esse custo da taxação do lucros e dividendos, né? E isso pode ser bastante prejudicial. As empresas, inclusive um manifesto com relação a essa proposta de CNI, alguns órgãos que são totalmente contrários a essa reforma. Eles buscam, assim, há que se fazer uma reforma ampla, que veja o detalhe desde a raiz do problema e aí sim englobando todos os tributos, o sistema como um todo, né? Quero trazer só uma participação aqui no nosso YouTube do Vinícius de Matos. Ele fala sobre a importância do funcionalismo público, né? O funcionalismo no Brasil é menor que a maioria dos países desenvolvidos, que o caminho não é cortar,
é gerir certo, que os políticos já vêm com um discurso de privatização em vez da reforma dos serviços públicos. Mas, na verdade, o que a gente está discutindo aqui, doutora, não é a importância. A gente sabe, especialmente, a gente já falou disso aqui muitas vezes nesse momento de crise pandêmica que a gente está vivendo, por exemplo, da importância do SUS, da vacinação contra a Covid-19, que está acontecendo toda de forma, né, de graça para as pessoas através dos servidores públicos. A questão não é essa, a questão de fato é a gestão dos recursos e a gestão dos recursos que são destinados ao funcionalismo público e a forma de oferta de trabalho que algumas vezes não é suficiente para atender a toda a população, né? Exato. A verdade é que a gente precisa de eficiência. Isso a gente busca nas empresas privadas também. Nas empresas privadas, a gente tem lá uma quantidade de funcionários que desempenham umas funções e a empresa, bom, deixa eu ver, eu tenho aqui uma despesa que não está fazendo sentido. Você que faz o trabalho, executa o trabalho A e B, você consegue fazer o C também? Como é que vai ser isso? E ter essa eficiência no trabalho, não é cortar. Eventualmente também, pode ser que isso... mas é preciso olhar, a gente precisa dessa eficiência na máquina pública, no funcionalismo público e, eventualmente, privatização, enfim, isso é uma outra questão, mas a gente precisa de eficiência. Doutora Gisele Berto Vilas Boas, advogada especialista em Direito Tributário pela Unicamp, queria agradecer a participação da senhora aqui no CBN Campinas, a gentileza de atender a CBN. Vamos acompanhar, né, essa reforma tributária no país, como toda reforma muito atribulada, né, muito permeada por política e, como a senhora mesma citou, né, sem uma reforma administrativa a gente não vai pagar menos. Exatamente, é isso aí. A gente tem que buscar, não podemos desistir, não é, Flávio? Vamos lá, 10 horas 27 minutos. Muito obrigado, doutora. Daqui a pouco a gente Eu volta. que agradeço, bom dia.